Fala galera, saudações vascaínas, passando aqui para falar de história, da história mais bonita do futebol. E hoje trago aqui os 10 goleiros que mais vestiram a camisa do Vascão, né? Dentre esses aí, talvez uns melhores aí, né, que estão fazendo parte aí dessa lista. Peço a você que se inscreva aí se puder e se quiser, para dar uma força pro canal, né? Deixa seu like, compartilha quem puder, porque isso só vai estar incentivando a gente. Então, confere aí essa lista aí. Para iniciar, em 10º colocado está o Márcio Cazzola, né? Goleiro aí que ficou conhecido como o eterno reserva, né? Na época que Carlos Germano imperava, né? O jogador atua ainda aí 115 partidas com o Vasco, pelo Vasco da Gama. Nunca se firmou, é bem verdade, né? Desses aí, considero o menos bom, né, dessa lista, né? Mas enfim, atua aí, está entre os 10, né? Conquistou aí vários títulos com o Vasco da Gama. Está lá marcado por isso, né? Mas é bem verdade que nunca se firmou como titular, né? Em 9º colocado está o Andrada, né? Jogador argentino que era conhecido como El Gato, né? Veio ali para o Vasco em 69, ficou até 75. Atuou 129 partidas, conquistou o Carioca de 70 e o Brasileiro de 74, né? Até então, nenhum time do Rio tinha conquistado o Brasileiro, né? E ele ajudou o Vasco a conquistar, sendo um dos destaques, né? Também ficou famoso ali por ter levado o milésimo gol de Pelé, né? É bem verdade, se tivesse defendido, talvez tivesse ficado ainda mais famoso. Mas enfim, uma marca aí que acho que isso não interferiu não, né? Só fez o nome do Andrada cada vez mais se elevar, né? Através desse lance, né? Em 8º colocado está o Fábio, né? Jogador aí que atuou pelo Vasco 150 partidas, né? Foi campeão carioca em 2003 como titular. Estava no elenco das conquistas do Brasileiro de 2000 e da Mercosul, né? Jogador que saiu do Vasco com problema, mas tá ali seu nome gravado na história do Vasco, né? Em 7º colocado está o grande Acácio, né? Jogador que também foi de seleção brasileira. Atua ali no Vasco 162 partidas. Conquistou o Carioca de 82, 87 e 88, né? No caso, o bicampeonato, né? Naquele timaço que o Vasco tinha, né? No Vasco também ele foi campeão brasileiro de 89, naquele time que foi chamado de Sele Vasco. Jogador de seleção brasileira que realmente era muito bom, Acácio. Eu particularmente via o Acácio jogar algumas vezes, né? Eu era pequenino, mas graças a Deus ainda consegui ver, né? Em 6º colocado está o grande Elton, né? Com 178 partidas, ele está em 6º colocado nessa lista, né? Grande Elton aí, que ficou no Vasco ali entre 94 e 2002, depois foi transferido para o Porto, nunca mais voltou, né? Se encerrou por lá mesmo. Conquistou aí como titular Mercosul e o Brasileiro de 2000, né? Então, grande Elton aí, grande goleiro que passou pelo Vasco também. Em 5º colocado está aí um goleiro aí que ficou marcado aí por ser carismático, né? Muita gente aí gosta muito dele ainda, preferia que ele nunca tivesse saído e tivesse encerrado a carreira no Vasco, né? É o grande Martin Silva, né? Jogador que fez 245 jogos pelo Vasco, esteve ali no Vasco em momentos difíceis, proposta de outros times e nunca saiu, né? Demonstrando o amor pela camisa do Vasco. Não entrou com o Vasco na justiça, né? Deixou para lá o que o Vasco devia. Isso realmente demonstrou um grande carinho que ele tinha por essa equipe, né? Foi campeão carioca em 2015 e em 2016 também campeão carioca, dessa vez invicto, né? Um goleiro aí que realmente, quando atuou ali pelo Vasco, atuou com muito amor. Realmente era bom demais o Martin Silva. Eu realmente acho que ele deveria ter ficado, né? Mais problemas ali com o treinador, né? Saiu, mas deixou saudades, né, para muitos. Em 4º colocado está o grande Fernando Praz, né? Atuou 248 partidas pelo Vasco, esteve ali pouco mais de 3 anos, mais ou menos isso, né? 2009 a 2012. Foi campeão da Copa do Brasil, né? Eu considero o Martin Silva melhor do que o Fernando Praz, mas o Fernando Praz está aí em 4º porque atuou mais vezes, né? Aqui o tema é os jogadores que mais atuaram com a camisa do Vasco, né? Os goleiros, né? Então o Fernando Praz aí é o 4º dessa lista, né? E em 3º colocado, o pequeno grande Mazzaropi, né? Jogador aí que ficou no Vasco entre 74 e 84, né? Atuou 477 partidas com a camisa do Vasco. Muita coisa para o jogador só. O jogador foi campeão carioca em 77 e 82, né? Tem um recorde aí, né? Particular, né? O Mazzaropi aí ficou mais de 1.800 minutos sem tomar gol, né? Isso aí nos anos 77 a 78, 20 partidas no total, né? Exatamente foram 1.816 minutos sem tomar gols, né? Uma marca histórica aí, né? Para um goleiro aí que tem uma estatura média, né? Mas que realmente era um grande goleiro, foi um grande goleiro aí
quando atuou principalmente pelo Vasco da Gama, né? O pequeno grande Mazzaropi, né? E em segundo colocado nessa lista, né? Para muitos o melhor goleiro do Vasco de todos os tempos, né? O Moacir Barbosa Nascimento, né? O grande Barbosa, né? Jogador que atuou pelo Vasco aí 570 partidas, né? Ficou no Vasco ali, teve duas passagens pelo Vasco, né? Entre 45 a 55, depois retornou de 58 a 60, né? O jogador que foi o lendário goleiro do Expresso da Vitória, né? Expresso da Vitória que iniciou ali por volta de 44, 45, né? Foi campeão carioca 45, 47, 49, 50, 52, 58. Foi campeão do Rio São Paulo em 58 e esteve naquele timaço também campeão do Sul-Americano de 48, né? O Vasco da Gama foi o primeiro time a conquistar um título internacional para o futebol brasileiro, né? E naquela final, o Barbosa contra o River, do Sul-Americano esse que deu nome a Libertadores no modo atual, né? O Barbosa foi um dos destaques, né? Defendendo até um penal na partida final contra o River, né? Então, parabéns ao grande Barbosa, grande goleiro aí. Para quem viu jogar, disse realmente que ele era um goleiraço. Ficou marcado aí pelo lance da seleção brasileira, né? Mas isso não apaga a sua história, principalmente no Vascão, né? Esse lance aí que eu falei foi um lance da Copa do Mundo na final, né? Dizem que ele falhou, né? Mas enfim, isso não vai ao caso. A história dele está marcada ali como um dos maiores do Vascão, um dos melhores. Isso não apaga porque a torcida do Vascaína agradece muito a ele e tenho certeza que a torcida vascaína tem muito carinho por esse jogador. Para encerrar, né, em primeiro aí nessa listagem aí, né, como o goleiro que mais vestiu a camisa do Vasco da Gama, o grande Carlos Germano, né? O goleiro atuou pelo Vasco 632 partidas. Em relação a todos os jogadores do Vasco, ele só perde para Roberto, né, Dinamite, o jogador que mais vestiu a camisa do Vasco, né? O Carlos Germano está em segundo aí nessa lista. Em relação ao goleiro, ele é o primeiro, né? O jogador ali que permaneceu no Vasco aí uns 10 anos, né? Atualmente é o preparador do goleiro do Vasco aí, né? Ainda ficou com um vínculo muito importante aí no Vasco, né? Atuando ali nos bastidores, né? Ele que conquistou o Carioca de 92, 93, 94 no tricampeonato, conquistou de 98, conquistou o Rio São Paulo 99. O brasileiro foi um dos destaques daquela conquista também, né? Não ficou ofuscada a sua participação ali, né? Apesar de muito ter sido o cara daquela competição, né? Mas Carlos Germano se destacou bastante naquele ano. E o nosso principal título, né? A Libertadores 98, né? Ele também fez parte ali como titular. Grande destaque, Carlos Germano, que realmente eu vi jogar, fez parte da minha infância e adolescência. Considero ele como o melhor que eu vi jogar no Vasco da Gama, né? Então era isso aí, pessoal. Essa foi mais uma historinha aí da história mais bonita do futebol. Espero que tenham gostado, né? Tenha sido útil para alguém, né? Para muitos, né? Que acompanham e gostam de história, né? Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Saudações vascaínas.